Sexta-feira, 15ª semana do Tempo Comum. Eu sou o Padre Pedro Paulo e começamos agora mais um programa, A Bíblia no Mundo de Hoje. Bem, hoje sexta-feira e retomamos o caminho evolutivo, praticamente com a missa de amanhã pela manhã, e não é praticamente, realmente, nós concluímos a 15ª semana. E nas vésperas à tarde, no sábado, amanhã, já estaremos celebrando o 16º domingo do Tempo Comum, um caminho veloz destes 34 domingos que compõem o Tempo Comum, até que cheguemos à festa gloriosa de Cristo, Rei do Universo, e reiniciemos um novo ano litúrgico com o Advento. Isso ocorrerá em novembro deste ano. Mas prossigamos atrás de Jesus, já que Tempo Comum significa somos aqueles discípulos, apóstolos, que estão aos pés de Jesus, à escuta, no aprendizado, na correção, na estupefação, na semeadura. Cristo semeia primeiramente no terreno bom da sua igreja, já que a sua igreja é lavoura escatológica, da qual Deus vai recolher os frutos deliciosos do sangue, das sementes que o sangue de Cristo fecundou na terra, através do seu único e definitivo sacrifício e da igreja que o atualiza no mistério da liturgia. Nesse domingo, prosseguimos ouvindo no capítulo 13, entre os versículos 24 e 43, o Evangelho de São de São Mateus. Naquele tempo, Jesus disse às multidões essa parábola: o reino dos céus pode comparar-se a um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o inimigo, semeou no meio do trigo e foi-se embora. Quando o trigo cresceu e deu fruto, apareceu também o joio. Os servos do dono da casa foram dizer-lhe: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? De onde vem então o joio? Ele respondeu-lhes: foi um inimigo que fez isso. Disseram-lhe os servos: queres que arranquemos o joio? Não, disse ele. Não suceda que, ao arrancares o joio, arranqueis também o trigo. Deixa-os crescer juntos até a colheita. E na altura da ceifa, direi aos ceifadores: apanhai primeiro o joio e tirai-o em molhos para queimar. E ao trigo, recolhei-o no meu celeiro. Jesus disse-lhes outra parábola. O reino de Deus pode comparar-se a um grão de mostarda que um homem tomou e semeou no seu campo. Sendo a menor de todas as hortaliças, depois de crescer, é a maior de todas as plantas semeadas e torna-se árvore, de modo que as aves do céu abrigam-se à sombra de seus ramos. Disse-lhes outra parábola: o reino dos céus pode comparar-se a um fermento que a mulher toma e mistura em 3 medidas na farinha, até que fique fermentada. Tudo isso disse em parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia, a fim de que se cumpra o que anunciou o profeta, que disse: abrirei a minha boca em parábolas, proclamarei verdades ocultas desde a criação do mundo. Jesus deixou então as multidões e foi para casa.
Os discípulos aproximaram-se e disseram-lhe: explica-nos esta parábola do joio no campo. Jesus respondeu: aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem, e o campo é o mundo. A boa semente são os filhos do mundo, são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. E o inimigo que semeou é o demônio. A ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Como o joio é apanhado e queimado no fogo, assim será o fim do mundo. O Filho do Homem, quem enviará os seus anjos, que tirarão do seu reino todos os escandalosos e todos os que praticaram a iniquidade, e há de lançá-los na fornalha ardente. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então, todos os humildes, todos os justos, brilharão como o sol no reino de meu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Bem, esse longo evangelho faz parte do capítulo 13 das parábolas do reino. Como ouvimos no domingo 15º, a grande parábola do semeador, que continua Jesus falando somente em parábolas. Aqui temos uma nova série de parábolas, não somente a grande parábola que tudo domina, a parábola do joio e do trigo, mas também a do fermento. Jesus fala do reino de Deus por comparação. E diz primeiramente, na primeira parábola, Jesus conta a história da estupefata realidade do bem e do mal que crescem juntos. Primeiramente, Jesus diz que há uma semeadura do bem, aquela feita pelo Senhor através de seus profetas. Deus semeou através de Israel no mundo a verdade, o trigo. E por que o trigo? Porque o trigo alimenta. Nós sabemos que a aparição do trigo e da sua cultura vai moldar toda a civilização antiga. O Egito talvez seja a grande parábola do trigo. Lá está José, o homem que vai guardar os celeiros de trigo do mundo, já que em escala global o Egito tinha essas reservas, e o pobre povo periférico de Israel, como muitos outros povos, dependem de sua sobrevivência deste celeiro, que a providência divina, a quem a providência divina entregou as chaves nas mãos de José, garantindo a sobrevivência da dinastia de Abraão, que vivia em Canaã em condições infames, dada a carestia de chuva e, portanto, aquele ciclo climático antigo que de quando em quando sistematicamente se repete, com muito ou pouca água, muito ou pouco frio, ou até muito calor. Bem, dito isso, nós temos esta grande semeadura de alimento. Depois esse trigo vai para a América e vai reorganizar tudo o que nós conhecemos na economia global da alimentação. O pão era o grande símbolo de civilidade romana. Os romanos se orgulhavam do pão na mesa, para pobres e ricos. Os imperadores sabiam que onde faltasse pão, faltaria paz. Haveria guerra e instabilidade política. O pão que serviu, inclusive, como instrumento ideológico, panis et circenses, era a ordem do dia, oferecer ao povo pão e circo, pão e diversão. Portanto, a primeira parábola chama atenção para este grande dom de Deus, o trigo, aquilo que vai oferecer aos homens alimento. E nós sabemos que lá no capítulo 6 de São João, Jesus se auto-refere-se como
o pão da vida descido do céu, o trigo de Deus que virou pão dos homens.